Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. Todos os dias nós temos conversado com o servidor público, temos tratado de assuntos relacionados com o serviço público e temos tratado de assuntos relacionados com essa crise inacreditável que nós estamos vivendo, provocada por um vírus chamado Covid-19 e que tem criado problemas para o Brasil inteiro. E eu tenho o prazer de receber hoje o José Leme, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Itu, para a gente, primeiro, perguntar para o Leme. Leme, como é que está a situação da infecção do Covid-19 aí em Itu, para a gente ter uma noção de como é que estão as coisas? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quero aqui agradecer o convite e dizer para o Humberto e para os demais que Itu hoje está numa situação sustentável com relação à pandemia. Nós temos hoje um hospital de campanha construído aí em caráter emergencial com recursos do município e nós temos um hospital que é um hospital quase que regional que atende aqui o município de Itu e cidades adjacentes. Então, nós temos apenas 14 óbitos, sendo que 8 foram numa única clínica de repouso para idosos, que infelizmente, por descuido, nós tivemos 8 pessoas que faleceram dentro dessa instituição, e os demais são da rede, são os atendimentos feitos aí através do SUS e do hospital, que aqui é o São Camilo. Eu acredito que aqui, Humberto, a gente está numa situação ainda que confortável por estar perto de São Paulo, por estar perto de cidades aí da Grande São Paulo, que estão com pessoas falecendo aí numa velocidade, numa quantidade bastante assustadora. Então, acredito que aqui a gente ainda está numa condição um pouco mais favorável, fazendo aí o isolamento na média de 46%, 48%, e agora, com o pronunciamento do governador, o prefeito vai ter que fazer os ajustes e a gente vai tentar aí também, dentro das nossas possibilidades, colaborar no máximo para que isso não se torne um outro caso agravante de novas contaminações. Espero que não aconteça. O trabalho de vocês de sindicato aí em Itu tem um bom diálogo com a prefeitura, com os órgãos públicos, velho? Olha, nós temos hoje aqui uma administração do PL, o prefeito aqui é o Guilherme Gazola, é um cirurgião bucomaxilar, é um dentista, que já foi por 2 vezes vereador do município, um vereador bastante atuante, e como prefeito tem adotado aí uma política de bom relacionamento com o sindicato. A gente conseguiu, nos últimos 3 anos da gestão dele, instalar acordos coletivos de trabalho, com avanços, com reposições salariais, satisfatórias, obviamente, mas esse ano, com a pandemia, nossa database foi agora abril passado, 1º de abril, nós fizemos um acordo de suspensão das negociações temporariamente, fruto aí da redução das receitas do município. Então, a gente tem hoje uma pauta protocolada, uma negociação em aberto, temos uma comissão de negociação permanente, que trata administrativamente de tudo aquilo que acontece no dia a dia dos servidores. São 4.500 trabalhadores na base, e a gente tem hoje um bom diálogo, um bom relacionamento com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. São 12 vereadores, que sempre que a gente precisa de algum diálogo, de alguma tratativa em prol dos servidores, a gente sempre foi atendido dentro das condições mínimas aí do que as legislações nos permitem. Leme, a outra curiosidade que a gente tem é quando a gente encontra um sindicato que tem bom diálogo, é quase raro isso no Brasil. Nós aqui em Brasília, por exemplo, temos acompanhado um avanço do governo contra o servidor público. Havia uma tentativa, inclusive, no Congresso Nacional, de reduzir o salário do servidor público, e me parece que há uma certa incompreensão, porque o servidor público da alta esfera e que ganha um salário mais alto, ele, obviamente, existe em número menor do que o servidor público do município. E por isso, a Agência Servidores tem procurado sindicatos municipais para saber como é que estão as coisas, porque é na ponta, no município, que trabalham a maioria dos servidores que ganham menos, como professores, guardas municipais e vários funcionários de prefeitura, que não ganham grandes salários. Como é que vocês estão tratando essa questão
E a outra questão é, se, por exemplo, se reduz o salário do servidor público e ele é numeroso numa cidade, isso pode vir a influir nas receitas do próprio município. Como é que vocês tratam isso? Sem dúvida. Olha, Humberto, a gente tem aqui uma realidade, a partir do mês de abril também, a alíquota da Previdência, em detrimento aí da reforma previdenciária, ela subiu de 11 para 14 para os servidores estatutários. O nosso reajuste, se fôssemos tratar da reposição, seria de 3,31, então a gente estaria quase que empatando aí com a questão dos 3% a mais da Previdência no mesmo mês da nossa negociação. Dessas negociações que eu falei há pouco, que foram suspensas, e a gente fez um trabalho ao longo do ano de 2019, junto com o Instituto de Previdência, de já preparar os servidores para esse impacto de 3%. A gente conseguiu reunir por volta de mais de 2.000 servidores em seminários, explicando aí a condição da alteração da alíquota. O Instituto de Itu é deficitário no atuarial, precisa realmente da correção dos 14%, e a gente fez esse trabalho conscientizando o servidor que, obviamente, não há uma conscientização numa massa de 4,5, seria impossível conscientizar todo mundo, mas houve um preparo, uma responsabilidade nossa do Instituto, que também tem uma excelente parceria conosco. É um instituto que está fazendo 10 anos agora esse ano, é um instituto novo, seguro, mas com necessidade de ajuste da sua alíquota previdenciária. E o Executivo assumiu nesses seminários, Humberto, a possibilidade de, além de fazer a reposição da inflação no patamar almejado, a discussão de ganho real está embutida, mas a gente vai pleitear realmente, minimamente, a reposição inflacionária, e ele assumiu o compromisso de tentar uma compensação para os 3%. Isso demonstra do Poder Executivo uma responsabilidade para com os servidores, e eu acredito que dentro desse contexto que você fala, da pirâmide, se nós fôssemos desenhar uma pirâmide para a sustentação do Sindicato de Itu e de muitos outros, que a gente conhece através da nossa regional da federação, a base do sindicato é o servidor que ganha até R$3.000. Então, é quem sustenta, é quem dá a condição da gente ter o jurídico, da gente ter os convênios, poder oferecer serviços, ter uma sede social, com o aspecto de oferecer lazer, entretenimento para os servidores e seus familiares. Mas eu acredito, Humberto, que a pandemia foi um divisor de águas, e aqui na nossa região, eu sou um coordenador de regional da nossa federação, que você entrevistou ontem, o Aires Ribeiro, dos 9 municípios que nos compõem, apenas Boituva conseguiu o reajuste de salário dentro das condições estabelecidas antes da pandemia. Os demais estão todos com as suas negociações suspensas e, pasme, em alguns municípios ainda com proposta de retirada de direitos, vizinhos nossos. Retirada de sexta parte, retirada de alguns benefícios instituídos. E em Itu, como você citou, talvez pelo bom relacionamento, por essa condição de compor aí, não pelegar com o governo, mas tentar avançar dentro das condições mínimas de gestão, a gente tem o compromisso de retomar a negociação quando o município tiver com as finanças mais tranquilas, mais seguras, e tentar uma compensação para os 3% da Previdência. Então, acredito que isso seja um compromisso de parceria e de gestores que demonstram responsabilidade com a nossa categoria, que hoje é linha de frente aí na pandemia em vários setores do serviço público. Exatamente essa linha de frente me traz uma curiosidade para a gente encaminhar essa entrevista para o encerramento, que é o seguinte: o servidor público, principalmente da saúde, me parece que foi valorizado durante a pandemia. As pessoas, o público em geral, começou a perceber, olha, enfermeiros são importantes, auxiliares de enfermagem são importantes, médicos do serviço público são muito importantes. E a minha pergunta é nessa linha. O que é que você acha? O servidor vai sair valorizado? Será que o gestor público em geral vai dar essa importância que o servidor tem, ou vão continuar tentando acabar com tudo e fazer terceirização de tudo que for possível? Como é que você entende que a gente poderá sair? Ou até, a outra pergunta é, será que o sindicalista vai ter um discurso novo para conversar com o gestor a partir de agora? Eu acredito, Humberto, que a pandemia ela trouxe-nos
uma visão, como você disse, né? A gente tinha o SUS no país como um todo, e aqui no nosso município não era diferente, como um fantasma, como fila de espera e tudo mais, aqueles problemas que são normais do Sistema Único. Eu acho que o Mandetta, quando passou pela condição do Ministério da Saúde, inclusive usando o jaleco do SUS, que não fazia entrevista sem o uso do jaleco, ele foi um incentivador para que a população reconhecesse que, mesmo com todas as problemáticas da saúde, a nível municipal, estadual e, se não, federal, ela hoje é quem está segurando e quem está dando a condição das pessoas que procuram pelos serviços de saúde ter a mínima condição de atendimento. Obviamente, com as suas limitações, frente ao número excessivo aí dessa doença que não escolhe pessoas e sim vem com uma agressividade muito forte para com os seus contaminados. E eu acredito que os gestores que não reconhecerem não só a saúde, como a Guarda Municipal e tantos outros setores que são importantes, estarão numa contramão do movimento sindical. O movimento sindical, obviamente, precisa ser reinventado por todos os fatores aí das medidas provisórias e de tudo o que aconteceu com as reformas, mas eu acredito que a ajuda mútua entre o gestor do município, o executivo, o legislativo, o sindicato e o próprio trabalhador precisam realmente se fortalecer, unindo-se e pleiteando novos horizontes aí, até para legitimar a importância. Em Itu, o servidor público hoje é uma das maiores empresas. Perdemos talvez para a Heineken, que é a antiga Esquincariol. Estamos falando de 4.500 pessoas, mais de 30 mil pessoas envolvidas nesse núcleo de servidores. E eu imagino como isso é, então, em uma Osasco, numa cidade maior, numas cidades mais próximas de vocês aí da capital. Portanto, Humberto, eu acredito que o gestor que não viu ou não veja isso, pós-pandemia, com todos os reflexos que ela vai deixar para a gente também ter que trabalhar o emocional das pessoas, da população como um todo, vai precisar de muito investimento em pessoas, em ferramentas, em estruturas para a gente poder não só passar pela crise, como depois amadurecer com ela. José Leme, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Itu, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo papo e muito sucesso no seu trabalho aí na sua cidade. Quero agradecer a agência e sempre à disposição para novos debates e novas conversas, Humberto. Muito obrigado.